você acha que você precisaria ter hoje para ter o mesmo poder de compra de 1 milhão em 1994? Chuta aí. Você precisaria ter 8 milhões e 510 mil. Ou seja, com 1 milhão lá em 1994 você comprava uma mansão, você era considerado milionário de fato. Mas hoje você precisaria ter 8 milhões e 510 mil para comprar a mesma casa de 1994, ou seja, uma mansão, né, praticamente. E aí, você acha que 1 milhão é muito dinheiro hoje em dia ou você acha que não? E antes de mais nada, já deixa o seu like raiz aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse é daqueles tipos de conteúdos que vai valer a pena você assistir até o final. É aquele conteúdo de valor. Então agora que você já deixou o seu like, bora aqui pra tela do meu computador pra gente ir pra primeira parte desse vídeo. Aqui na calculadora do Banco Central, a gente vai selecionar essa opção de corrigir pelo IPCA, né? A partir de 1980. A data inicial para correção vai ser o mês 7, né? Que vai ser julho de 1994, que foi quando criou o Plano Real, né, o início do Real. E a data final a gente vai colocar aqui mês 5 de 2025. Eu não vou colocar o mês atual, que no caso é mês 7, a gente tá em julho, né, de 2025, a data que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu vou colocar mês 5 porque ele não deixa, o site não deixa ir até o mês 7. E o valor para correção vai ser de 1 milhão. Corrigir valor. Então, como você pode ver, assim como eu falei no início do vídeo, você precisa ter hoje 8 milhões e 510 mil para ter o mesmo poder de compra de 1 milhão lá em 1994. É muito. Isso é para você ver que a inflação vai corroer no seu dinheiro pelas beiradas, ainda mais quem tinha 1 milhão lá em 1994 e guardou na poupança, por exemplo, perdeu dinheiro, foi perdendo ao longo dos anos. E é por isso que você tem que entender que se você for investir, tem que ser em algum investimento que rende acima da inflação, ainda mais se for a longo prazo, né? Porque no caso a gente tá falando aqui de 30 anos de diferença. Então em 30 anos você perdeu esse poder de compra. Então se você tinha 1 milhão lá, hoje em dia você precisa de 8 milhões para comprar a mesma coisa que você comprava com 1 milhão lá naquela época. E o mesmo serve para 10 milhões. Se você tinha 10 milhões lá em 1994, hoje você precisa de 80 milhões. Então, é equivalente, né? É proporcional. Então, eu tô te mostrando essa calculadora para você simular de acordo com o valor que você quiser. Então, consegue perceber que hoje você precisa de 8 vezes mais o valor que você tinha lá na época? E por que eu tô falando isso? Porque você tem que investir o seu dinheiro em algo que vai render acima da inflação, no mínimo, tá? E eu tô te mostrando isso porque a gente vai fazer algumas simulações agora para você ver quanto você precisa investir desde jovem para conquistar o seu primeiro milhão. E eu tô te mostrando que a inflação é a sua maior inimiga a longo prazo. Então não adianta nada você investir durante anos, desde a sua juventude, se você não investir e fazer o seu dinheiro render acima da inflação. E é por isso que eu vou simular aqui junto com você, na calculadora de juros compostos, um valor real, uma rentabilidade real, acima da inflação. Então a gente vai descontar a inflação. Se atualmente a nossa taxa Selic está de 15%, a gente não vai colocar uma taxa nominal de 15%. A gente vai simular de acordo com uma taxa real. Então eu vou considerar ali uns 8%, tá? Então eu vou te mostrar aqui nessa calculadora aqui de juros compostos quanto você precisa investir por mês, começando desde jovem, né? Vamos considerar ali que você tem 18 anos, para atingir o seu primeiro milhão o quanto antes. Então eu coloquei aqui um valor de 8 mil reais mensais a uma taxa anual de 8%, durante o período de 8 anos. Então vamos supor que você vai começar investindo 8 mil reais por mês. Com certeza isso foge da realidade de muitos, mas eu tô te mostrando aqui só pra você ver algo bastante legal que eu vou te mostrar agorinha. Então se você investir 8 mil reais mensais durante 8 anos, você vai ter ali 1 milhão e 58 mil no final. Conquistou o seu primeiro milhão em 8 anos. Mas Isadora, isso foge da realidade de muitos, com certeza. Mas eu tô fazendo isso pra te mostrar que se você aumentar mais alguns aninhos, você consegue chegar no seu segundo milhão em poucos anos, em menos tempo do que o tempo que você gastou para chegar no primeiro milhão. É para você ver o poder dos juros compostos. Eu tô te mostrando isso só para você ver esse poder, né? Então, acrescentando 5 anos a mais, você chega em 2 milhões e 138 mil. Então, você já conquista mais 1 milhão em bem menos tempo. Se você gastou 8 anos para conquistar o seu primeiro milhão, agora com 5 anos a mais, você conquista o seu segundo milhão. Esse é o poder dos juros compostos. Se você aumentar aqui mais 3 anos, né, você conquista os 3 milhões. Tá vendo que o tempo vai diminuindo e os juros compostos vai trabalhando ainda mais a seu favor? Mas tá, vamos simular agora de forma real, né, de acordo com a nossa realidade atual do Brasil. A gente sabe que é muito difícil alguém investir 8 mil reais por mês, ainda mais começando jovem. Então a gente vai simular aqui investindo
R$ 250 mensais. Vamos ver quanto tempo demoraria? Já fiz as minhas contas aqui, coloquei 45 anos pra gente simular. Em 45 anos, você chegaria em 1.201.000. Então, começando com R$ 250 mensais, você jovem, de 18 anos, por exemplo, investindo durante 45 anos, você teria no final 1.201.000. Investindo esse valor de R$ 250 mensais, né, que é mais acessível para nossa realidade atual, então depois de 45 anos você conquistaria o seu primeiro R$ 1.000.000. Mas tá, agora vamos supor que você não quer demorar 45 anos, né? Vamos colocar aqui então que você vai investir, deixa eu ver, R$ 500 mensais, só que agora você quer investir durante 35 anos. Vamos ver. Você conquistaria o seu primeiro milhão investindo R$ 500 durante 35 anos. Então, como você pode ver, é possível você começar com pouco, mas se você usar o tempo a seu favor. Agora, se você quiser chegar em 1 milhão em um prazo de 7 anos, ou então em 10 anos, em 15 anos, percebe-se que é um tempo menor. Então, você precisa investir mais, você precisa tirar mais dinheiro do seu bolso. E para isso, você tem que trabalhar mais, né? Precisa ter algum dinheiro entrando ali ainda mais. Agora vamos simular aqui que você vai investir, vamos ver, R$ 800 mensais, começando jovem, só que durante 15 anos apenas. Vamos ver ali, 270.000. Agora vamos aumentar esse prazo, tá vendo? Que se você não aumentar o prazo, não começar desde cedo, né? O quanto antes, você não conquista de forma tranquila. Você precisa se sacrificar ainda mais. Então, vamos colocar um prazo de 30 anos agora. R$ 800 durante 30 anos. Conquistou o seu primeiro milhão. Mas vamos diminuir. 25 anos. Vamos ver aqui. Não deu. Agora vamos aumentar um pouco mais. 28 anos. Quase, tá próximo. E agora, vamos colocar ali 30 anos, então. Eu acho que a gente já foi... Aí 30 anos deu. E uma coisa muito legal que eu te mostrei aqui no início dessa simulação é que você vai precisar cada vez menos de tempo para você ir conquistando mais milhões. A partir do momento que você chega no seu primeiro milhão, os próximos é muito mais fácil. Vai vir de forma, não que seja fácil, né? Mas vai vir muito mais rápido, porque você vai precisar se sacrificar menos, porque os juros compostos vai estar trabalhando a seu favor. E é basicamente isso que eu quero que você entenda. Tá, Isadora, mas será que eu consigo viver com 1 milhão hoje em dia? Depende do seu perfil. E, na minha opinião, é muito difícil. Se você quiser viver durante anos apenas com 1 milhão sem precisar trabalhar, é muito difícil. Você vai viver ali com um salário mínimo, basicamente. Como você pode ver aqui, vamos colocar aqui, vamos calcular isso numa calculadora normal agora. Vamos pegar 1 milhão e dividir por 300. Porque são 300 meses, né, que você vai viver ali aposentado. Então, você vai conseguir uma renda ali de R$ 3.333, basicamente. Esse é o valor que vai cair na sua conta durante 25 anos, que são 300 meses, caso você invista apenas R$ 1 milhão. Caso você tenha 1 milhão e não queira investir mais nada e nem trabalhar, né? E não queira trabalhar mais. É basicamente isso. Então, na minha opinião, atualmente, nos dias de hoje, é difícil viver apenas com 1 milhão. 1 milhão não é mais a mesma quantidade exorbitante que era em 1994, que era antigamente, né? Justamente porque existe a inflação. Ela vai corroendo o seu dinheiro pelas beiradas. Então não se engane quando você pensa que 1 milhão hoje em dia é algo estrondoso, é algo que vai deixar alguém milionário. É claro que 1 milhão tá na casa do 1 milhão, mas você não pode se considerar milionário, né? Aquele milionário de fato. Você é milionário básico ali, aquele milionário ralé, tá? Você não tem que pensar que, agora tem 1 milhão, então tô com a minha vida ganha. Negativo, galera. 1 milhão hoje em dia custa comprar uma casa boa, né? Uma casa na classe média, um apartamento lá em São Paulo, daqueles apartamentos apertados ainda, num cubículo. Então, não fica com essa ilusão, galera. O que você tem que fazer é investir sim, começar desde cedo, porque quanto mais cedo você começa e usa o trabalho e os investimentos a seu favor, mais você consegue conquistar lá na frente. Então usa essas ferramentas que eu te mostrei nesse vídeo, a calculadora, né, do investidor sardinha. Existem outras calculadoras também, mas a que eu mais uso é essa que eu te mostrei, a calculadora de juros compostos. A calculadora do Banco Central também é uma ótima ferramenta para você simular, né, para você corrigir valores de acordo com a inflação. Como você viu, antigamente com 1 milhão
era milionário, mas hoje em dia você precisa de 8 milhões para ter o mesmo poder de compra. Então, investidores, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha agregado valor, né? Foi um vídeo mais curto, então eu espero que agora você consiga fazer simulações para você saber, né? Para você ter uma ideia de quanto você precisa investir mensalmente, começando desde jovem. Mas não se engane, se você não é jovem mais, é totalmente possível você ainda chegar no seu primeiro milhão de reais investidos, tá? A gente tá falando aqui de patrimônio, de valor acumulado, de investimento. Estamos falando também dentro da realidade brasileira. Eu sei que tem jovens que ganham acima da média, que já conseguem investir um valor ainda maior. Ótimo, perfeito, você vai chegar no seu primeiro milhão o quanto antes, e depois que você chegar no seu primeiro milhão, os próximos vão chegar ainda mais rápido, porque é juros sobre juros, uma maravilha. Juros sobre juros é a oitava maravilha do mundo, como já dizia Albert Einstein, né, galera? Então esse foi o vídeo, meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo, tchau!